Às vezes trago uma triste sensação que dói tanto em meu coração. Eu vivia cheio de esperança, mas tornou-se só uma lembrança. Eu fazia uma alusão de um viajante cheio de emoção, realizando o mais sublime sonho ao entrar em uma embarcação. Eu me pegava a sorrir como um tolo, o leve sorriso da alegria. Neste sonho eu vivia, este sonho me consumia. Eu cantava, eu sonhava, eu me via. Abstraído, sorrindo, eu vivia. Mas de repente uma tempestade, destas que sem pedir licença invade. Então vi minha embarcação tomar outra direção, para minha própria desilusão. Agora me sinto em terras estranhas, uma terrível dor e um vazio nas entranhas, de alguém que tanto investiu, sonhou, cujas sementes na terra lançou e com muita esperança regou. Mas ao ver seus sonhos perecerem, simplesmente chorou. Pois longe de tudo que eu sonhei ser, tudo aquilo que eu decidi crer, aquilo a qual investi meu viver, me torna um solitário ser, trazendo a triste frustração, como a de uma mãe, que depois de toda uma gestação, esperou tanto tempo em vão, sofreu um terrível aborto ao ver o seu filho morto. Eu nunca sonhei com a ostentação, nem fiz do sucesso a minha pretensão, pois eu entrei no barco dos sonhos e hoje trago os meus olhos tristonhos. Como uma mãe que perdeu o seu filho, talvez eu tenha perdido o meu brilho ao ver-me desviado do trilho. Mas mesmo sem ter forças, ainda suspira minha alma, ainda faço a Deus uma oração, ainda suplica o meu coração. Deixa-me ir de encontro às almas que jazem sem paz e sem calma. Bendito seja o nome deste Deus maravilhoso. Laborando esta manhã como sempre faço, e veio a lembrança da memória de situações que eu vivi. Eu lembrei dos meus guardados deste poema. Ainda esta semana eu vi um jovem, eu tenho uma admiração muito grande por ele. E esse jovem é um jovem muito devotado, muito maduro, muito experiente na minha igreja. Eu costumo ironizar ou brincar chamando ele de jovem senhor de idade, por causa da experiência e da maturidade, sendo ele tão novo. E enquanto então eu estava orando pela igreja, orei por ele, é claro, mas aí não pude evitar uma lágrima que começou a descer dos meus olhos, porque fiz uma analogia. Geralmente quando eu comecei a minha vida na presença do Senhor Jesus, nem nascido ele era. E então, enquanto eu orava, eu fazia uma reflexão. É como se eu tivesse viajado, conhecesse a sua família, e isso poderia ter acontecido perfeitamente na gestação da sua mãe, de quando ela foi para a maternidade e voltou toda alegre, trazendo esse jovem nos seus braços. Então, enquanto orava e buscava a Deus, não teve como evitar estes pensamentos. Em respeito a ele, talvez eu não quero nem citar o seu nome, embora eu tenha, sim, uma admiração por ele, pela vida que ele tem. Já é casado, tem 2 filhos. Mas o incrível é que eu vi na minha mente, a minha mente é muito fértil, mesmo eu, num momento tão sincero, tão introspectivo, estava orando e eu vi ele criança brincando nos átrios da igreja,
como se lá eu estivesse e da igreja eu fizesse parte. E depois eu vi ele crescendo, eu não sei ao certo quando ele tomou a decisão de seguir um ministério, de seguir essa vocação tão sublime que Deus o tem honrado, e eu oro a Deus que continue honrando a sua pessoa. E eu não posso cobrar da igreja que eu faço parte, porque essa igreja eu não fiz parte do sofrimento dessa igreja. Essa igreja eu não estava lá nos momentos das dores, no momento dos desafios, nos momentos dos confrontos. Eu não me dou o direito sequer de fazer qualquer coisa, embora seja uma igreja muito ilibada, uma igreja idônea. Mas eu não fiz parte do núcleo. Eu estava em outro lugar, vivendo outras lutas, outras batalhas. Mas por que falo isso? Eu gostaria de ler um texto, ou, aliás, eu quero ler um texto que está no Salmo, no capítulo 137, no livro de Salmos. E testifica-se o seguinte: junto aos rios da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Os salgueiros que lá haviam, ou melhor dizendo, os salgueiros que há no meio dela, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativo nos pediam canções, e os que nos atormentavam que os alegrássemos, dizendo: cante-nos ou cantai-nos um dos seus cânticos de Sião. E continua dizendo no versículo 4: como, porém, entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de tua Jerusalém, que a minha mão direita perca a sua destreza, que se me apegue a língua ao paladar, se eu não me lembrar de tu e não preferir a Jerusalém, a minha maior alegria. Não estou dizendo com isso que onde eu estou, eu esteja em terra estranha, apenas uma comparação. Mas espiritualmente, tal como o poema, não deixa de ser diferente. Porque muitas vezes, quando eu me converti, por volta do início dos anos 90, cheios de sonhos, cheios de esperança, em todas as áreas possíveis, na vida sentimental, por exemplo, vale a pena dizer, acreditando estupidamente, tolamente em promessas e revelações, já que vinha do meio neopentecostal. A igreja em que eu buscava, feito louco, alucinado, revelações, e infelizmente juntou a fome com a vontade de comer, porque gostava de determinada pessoa e foi-me dado uma revelação que um dia ela se tornaria minha esposa. Mas a questão agora não é essa. A questão é que os sonhos foram se despedaçando, e tal como um poema, numa tempestade que sem pedir licença invade, eu vi desvanecer todos os meus sonhos. Mas o sonho de tornar-me um missionário, de ver o meu trabalho em evidência, esse não pereceu. Hoje, quando eu me lembro das pessoas que me fizeram sofrer, é como certas cicatrizes que eu trago no corpo. Eu vejo, mas não sinto dor. Só a lembrança e as marcas ficaram. Mas voltando a este sonho, eu ainda continuo crendo no fundo do meu coração. E queria trazer essa mensagem porque em oração também eu falava com Deus. Esta pessoa, uma delas que eu tanto gostei, ela já não me machuca mais. E novamente eu fiz uma analogia com os meus sonhos. Mas eu ainda continuo preso por causa dos meus sonhos, porque acredito no poder de Deus para trazê-los à existência, não para o meu sucesso, para a minha vanglória, mas para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu sempre me reporto a uma história de um bandeirantes chamado Fernão Dias, que ele embrenhou pelas matas das Minas Gerais em busca de seu sonho, que era achar esmeraldas. Segundo contam, ele morreu iludido, porque pensou ter achado as suas esmeraldas, quando na verdade não era.
mas ele morreu feliz, porque simplesmente ele morreu acreditando no seu sonho e que havia conquistado. E sinceramente, se minha vida se for, eu não alcancei, eu tive mais decepções, mais frustrações, mais desilusões do que conquistas, se é que as tive. Mas a conquista maior eu tenho, que é Jesus no meu coração. E se os meus sonhos não se tornarem realidade, eu sonhei que através do meu trabalho, da obra das minhas mãos, os sonhos, este sonho, o nome de Jesus Cristo viesse e venha a ser glorificado. Se esse sonho não se realizar, valeu a pena ter esperado nesse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. E assim como esse jovem da minha igreja, que sabiamente fez a coisa certa, não ficou às turbas, vagueando como um cão vira-lata. Enfim, Deus tudo tem um propósito. Foi necessário que eu passasse por tantas decepções. Existe um salmo, um versículo de um salmo, me parece que é o Salmo 119. Não sei se é o versículo 72 ou 71, que testifica-se o seguinte: foi bom o Senhor ter me afligido para que eu guardasse os seus estatutos. Esse jovem, eu admiro ele justamente por isso, porque mesmo sendo ele tão jovem, foi tão mais sábio do que eu. Agiu coerentemente, galgou os seus espaços, e eu peço a Deus que ele vá muito além do que ele possa imaginar, porque está no caminho certo. Eu, depois de me despedaçar, ainda acredito que pela misericórdia de Deus, porque Deus levanta quem quer, como quer e na hora que quer. E esses tombos, essas decepções, fez com que eu entendesse que eu não sou nada e que eu dependo de Deus para tudo, da soberania de Deus. E é por isso que eu espero, e é nisto que eu confio. Bendito seja o teu santo e glorioso nome, ó Senhor Jesus.